Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Espírito Santo nos ajude neste dia, neste tempo, a meditarmos a teologia como um encontro com o próprio Deus de modo vivo e também para que seja a glória de Deus, o homem salvo, a mulher redimida, e que Maria nos ajude. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Queridos seminaristas, diáconos, não a maioria, vamos falar hoje dentro da conversão do pecador, parte 2, o sentido da conversão. A conversão no Novo Testamento, está na página 245 do manual do Aurélio Fernandes. A conversão no Novo Testamento tem algumas características próprias. Trata-se de que o homem abandone a sua vida de pecado e se volte para Deus, a quem deve servir como seu Criador e a quem deve amar como Pai. Ao mesmo tempo, a conversão, como ficou dito, é um apelo à dignidade da pessoa, com o fim de que recupere sua condição de criatura feita à imagem de Deus e se conduza de acordo com a dignidade de filho. Neste sentido, a conversão proclamada pelo Evangelho caracteriza-se pelas seguintes notas. Aqui, então, vamos meditar sobre essas notas do sentido da conversão. A quem deve servir o homem, aqui, queria só frisar isso, né? O homem abandona a vida de pecado para servir seu Criador, mas sobretudo amá-lo como Pai e recuperar a sua dignidade do projeto de Deus de nos tornarmos em Jesus Cristo filhos adotivos de Deus. Peguem aí na página 246 as notas, então, para entendermos melhor isso. Então vai, nota A. Em primeiro lugar, dirige-se aos pecadores, inclusivamente aos pagãos. A conversão pretende que todos os homens recuperem a dignidade primeira, tal como Deus tinha disposto desde o princípio. B. A conversão abarca inclusivamente os que se consideram justos. Também os bons se têm de acomodar ao novo programa proposto por Jesus Cristo, pois este supera o estritamente justo e reclama a santidade de vida. Aqui, penso que dessas duas notas, se a conversão nos faz lembrar proximamente dos pecadores, dos pagãos, vendo os evangelhos, também Jesus chama aqueles justos, que de certa forma seguiam o decálogo, mas a santidade supera, mesmo porque lendo o Sermão da Montanha, vemos como Jesus Cristo foi além. Eu, porém, vos digo, quem chamar o seu irmão de cretino, já cometeu um ato de morte, de suicídio. Ponto C. A conversão não se refere a aspectos parciais da vida, abarca toda a pessoa e inclui a totalidade da existência. Neste sentido, a conversão pregada por Jesus corresponde à novidade de vida que marca o âmbito da graça sobrenatural. Deixa eu pegar aqui a escritura, meninos. A palavra de Deus. Desculpem, esqueci. Vamos ler aqui um pouquinho
esses textos. Do ponto A conversão dos pecadores, Lucas 3, do 12 ao 13. Do 2 ao 12, 13. Lucas está aqui. Perdi. Eu acho importante fixar um pouquinho. Vamos lá. Foram também batizar alguns coletores e lhe perguntavam: Mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: Não exijais mais do que está estipulado. Depois, Lucas 3, 14. Não maltrateis nem denuncieis ninguém, e contentai-vos com o vosso pagamento. Depois, a conversão abarca inclusivamente os que se consideram justos. Vamos em Mateus. Mateus 3, 12. Desculpe, Mateus 3, do 7 ao 12. Vou ler aqui. Diz assim: Ao ver que muitos fariseus e seduceus iam para que o batizasse, disse-lhes, João Batista diz, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da condenação que se aproxima? Dai frutos válidos de arrependimento. E não penseis que basta dizer a si mesmo, nosso pai é Abraão, pois vos digo que, dessas pedras, Deus pode tirar filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz da árvore. A árvore que não produz frutos bons será cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água, em sinal de arrependimento. Depois de mim, vem alguém com mais autoridade do que eu, e eu não tenho direito de tirar-lhe as sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e fogo. Já empunha a pá para limpar a eira. O trigo o recolherá no celeiro e queimará palha num fogo que não se apaga. Está aqui o texto muito bonito. Vamos no C. A conversão não se refere a aspectos parciais da vida. Abarca toda a pessoa e inclui totalidade da existência. Mateus 3,8, então, é isso que João diz, dai frutos dignos, válidos de arrependimento. Não penseis que basta dizer a si mesmo, nosso pai é Abraão. Neste sentido, a conversão pregada por Jesus corresponde à novidade de vida que marca o âmbito da graça sobrenatural. Quanto ao significado exato da conversão, pode ser deduzido da análise do vocábulo com que é expresso. Com efeito, no Antigo Testamento, usa-se o termo su, que significa uma mudança de caminho. Na expressão figurativa e alegórica da linguagem semita, mudar de caminho equivalia a uma modificação do rumo de vida, o que incluía uma transformação profunda no modo de viver e de se comportar. Em contrapartida, no Novo Testamento usa-se o termo metanoia, que se pode traduzir por mudança de mentalidade. Este significado encontra-se muito próximo do pensamento grego, dado que se, para a concepção grega, o homem era um animal que tinha o logos, a conversão exigia, por sua vez, uma modificação substancial, precisamente naquilo que é específico do homem, ou seja, a razão. Então, o aspecto mais semita shu, mudança de vida, e grego, metanoia, mudança de mentalidade, são termos que se completam. Nota E na página 247. A conversão é livre, pois Deus não violenta a liberdade dos homens. Com efeito, em quase todos os reiterados apelos de Jesus,
precede o condicional se queres. A decisão livre do homem de apostar em Deus é uma consequência do próprio sentido da fé, que é uma resposta livre do homem à chamada de Deus. O decreto Dignitatis Humanis do Concílio Vaticano II ensina: é certo que Deus chama o homem a servi-lo em espírito e verdade, mas se é verdade que este apelo obriga o homem em consciência, isso não quer dizer que o constranja. Isso foi evidente no mais alto grau em Jesus. E a razão expressa-se no próprio texto do decreto. Cristo deu testemunho da verdade, mas não a impôs pela força aos seus contraditores. O seu reino dilata-se graças ao amor, pelo qual, levantado na cruz, Cristo atrai a si todos os homens. Para a conversão pessoal, contribuiu a ação penitencial do homem, nota F, mas inicia-se e consuma-se pela ação do Espírito Santo. Este é o ensinamento do Catecismo da Igreja Católica. Então, nós vamos ler aqui na página 248 o que diz o Catecismo. A primeira obra da graça do Espírito Santo é a conversão, que opera a justificação segundo a mensagem de Jesus no princípio do Evangelho. Convertei-vos, que está perto o reino dos céus. Sobre a moção da graça, o homem volta-se para Deus e desvia-se do pecado, acolhendo assim o perdão e a justiça do alto. A justificação comporta, portanto, a remissão dos pecados, a santificação e a renovação do homem interior. Concílio de Trento, citado no Catecismo, número 1989. É importante aqui entendermos, a estrutura do sacramento que nós vamos estudar aprofundadamente da reconciliação, porque o Espírito Santo move com a sua graça. A graça é que atrai o homem, o faz desejar a conversão, voltar a Deus, que o faz a se arrepender. Mas a sua vontade colabora com essa moção do Espírito, que faz com que o homem deseje ser renovado interiormente, ou melhor, voltar à sua vocação primeira original de viver como filho de Deus. A nota G, na página 248, diz: na pregação de Jesus, a conversão forma uma unidade dentro do plano total de salvação, ao ponto de redenção e salvação se possibilitarem mutuamente. Assim expressa o Catecismo da Igreja Católica, no número 545. Jesus convida os pecadores para a mesa do reino. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Convida-os à conversão, sem a qual não se pode entrar no reino, mas por palavras e atos, mostra-lhes a misericórdia sem limites do seu Pai, para com eles, e a imensa alegria que haverá no céu por um só pecador que se arrependa. A prova suprema desse amor será o sacrifício da sua própria vida pela remissão dos pecados. E aqui é bonito essa palavra no G, lindo, lindo. A conversão forma uma unidade dentro do plano total de salvação, ao ponto de redenção e salvação se possibilitarem mutuamente. É muito lindo isso, sim, redenção e salvação. O remido é alguém salvo, curado, cheio de sentido de vida e vivendo segundo o que Deus quer. E assim conclui esse tema dessas notas da conversão no Novo Testamento, do sentido da conversão,
na página 249. Diz o autor: como conclusão, pode-se destacar que o conceito bíblico de conversão implica que o homem quer ser verdadeiramente bom filho de Deus, se deseja unir-se a Cristo e dispor-se a entender e assimilar a sua mensagem. Deve praticar o bem, o que consegue através de uma mudança de conduta. E para isso também deverá mudar de modo de pensar, como ensina São Paulo. O homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus, pois para ele são loucuras. Não se pode compreender, porque devem ser julgadas espiritualmente. Pelo contrário, o homem espiritual julga todas as coisas, mas a ele ninguém pode julgar. Vamos ver se essa síntese, através da Sagrada Escritura, que ele fala o homem natural, alguns textos falam do homem psíquico. Vamos lá, 1 de Coríntios 2. Peço que vocês peguem aí também para sintetizar esse ponto. Vou ler para vocês aqui. O capítulo diz Sabedoria Superior. Vou ler o 12 desde o começo. 1 de Coríntios 2, no começo, diz assim: quando fui até vós, irmãos, não me apresentei com grande eloquência e sabedoria para anunciar-vos o mistério. Esse mistério aqui é o plano de salvação como um segredo, um desígnio que Deus revela através da evangelização. Pois entre vós não decidi saber outra coisa a não ser Jesus Messias e este crucificado. Fraco e tremendo de medo, apresentei-me a vós. Minha mensagem e minha proclamação não se apoiavam em palavras sábias e persuasivas, mas na demonstração de poder do Espírito, de modo que a vossa fé não se fundasse na sabedoria humana, mas no poder divino. Aos maduros propusemos uma sabedoria, não a sabedoria deste mundo ou dos chefes deste mundo que vão decaindo. Propusemos a sabedoria de Deus, mistério oculto por decisão divina, desde o passado para a vossa glória. Nenhum príncipe deste mundo a conheceu, pois se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Porém, como está escrito, aquilo que o olho não viu, nem ouvido, nem mente humana concebeu, isso Deus preparou para os que amam. E continua agora no versículo 10, 1 de Coríntios 2. A nós, Deus revelou por meio do Espírito, pois o Espírito explora tudo, inclusive as profundidades de Deus. Qual homem conhece o próprio do homem, senão o Espírito humano dentro dele? Do mesmo modo, ninguém conhece o próprio Deus, a não ser o Espírito de Deus. E diz Paulo, portanto, nós recebemos não o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus, que nos faz compreender os dons que Deus nos fez. Aqui está então a explicação. Expomos isso não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, explicando as coisas espirituais em termos espirituais. Um simples homem não aceita o que procede do Espírito de Deus, pois isso lhe parece loucura e não pode entendê-lo, porque só se discerne espiritualmente. Ao contrário, o homem espiritual o discerne inteiramente e não se submete a discernimento alheio. Quem conhece a mente do Senhor para dar lições? Nós, porém, possuímos a mentalidade de Cristo. Está aqui, capítulo 2.
o homem psíquico, o homem da carne, o homem meramente com a sua razão, por mais que bela que pode ser, mas ferida pelo pecado na natureza, seu modo de ser, não pode conhecer a Deus senão o Espírito de Deus. Então, por isso que aqui salvação, redenção, iluminação, vida no Espírito nos ajudam e nos lembram muito, né? Que nós perdemos muito nos manuais quando se separou a síntese de Tomás entre a unidade da teologia moral ligada à teologia dogmática, ao tratado da graça amarrado ao sentido profundo e os dons do Espírito, a vida na graça, que move a virtude da fé, esperança e caridade. E a conversão tem essa síntese, né? Que é o Espírito agindo em nós. Espero que esses temas possam ser recordados, porque os senhores serão confessores e nós temos que contar mais com a graça. E a nossa ciência é a ciência da graça. Necessidade da luta ascética, está na página 249. Vamos também mexer nesse tema hoje. Depois os senhores terão um guia de estudo, para depois falarmos propriamente do sacramento da reconciliação. E aí, já com uma doutrina mais sintetizada, recordada do que já temos estudado em outras disciplinas, podemos ir criando um patrimônio, um conteúdo para a nossa formação e a nossa missão. O fato tão frequente do pecado na história da humanidade e a disposição do homem tão inclinada para o mal, como consequência do pecado original, requerem que a pessoa não só domine as suas inclinações para o pecado, mas se esforce por um estilo de vida que lhe facilite a fazer o bem e afastar-se do mal, colaborando assim com a graça, que requer um recurso constante à oração, à mortificação e à frequência dos sacramentos. A moral cristã é uma moral de graça, o que significa o primado da iniciativa divina sobre a ação humana. Pois bem, neste campo desempenham um papel importante os sentimentos ou paixões. A este respeito, convém advertir que, em linguagem vulgar, as paixões costumam entender-se como sinônimo de pecado. Contudo, as paixões não são más em si mesmas, já que são um comportamento do psiquismo humano. O amor, como paixão e não como ato de vontade, por exemplo, é uma grande paixão. Daí o dito de Santo Agostinho: as paixões são más se o amor é mau, são boas se o amor é bom. Rigorosamente haveria que dizer que as paixões não são boas nem más, mas que são boas quando contribuem para fazer o bem, e más quando se utilizam na realização do mal. Mais ainda, as paixões más reforçam o mal, e as boas potenciam o bem. O seu papel no comportamento moral do homem deriva do verdadeiro conceito que se tiver delas. Pode-se definir do seguinte modo. Catecismo, página 250. Os sentimentos ou paixões são as moções, os movimentos da sensibilidade que inclinam a agir ou não agir em vista do que se sentiu ou imaginou, como bom ou como mal. Em consequência, as paixões não têm a última palavra na decisão de agir, mas enquanto impulsos da sensibilidade influenciam a execução de um ato, na medida em que apresentam ao entendimento como verdade, isto é, como que em si é bom ou mal, e exercem pressão sobre a liberdade, para decidir de acordo com o que a seus olhos é bom ou mal, o que indica que quando a pessoa humana não tem suficiente amor à verdade ou carece de uma vontade firme para se decidir pelo bem, as paixões
podem orientá-la erradamente para o mal, dado que em muitas circunstâncias o pecado é o mais fácil de realizar, além de o que se escolhe pode fomentar os baixos instintos do homem. Pois bem, com o fim de dominar as paixões, a pessoa deve se exercitar numa vida ascética, mediante ao qual consiga um domínio sobre essas emoções ou impulsos da sensibilidade. Quando o homem consegue dominar os seus sentimentos passionais, tem mais facilidade em ter lucidez mental para detectar o bem e o mal, ao mesmo tempo que liberta do mau influxo das paixões, a vontade pode decidir mais facilmente pelo bem. Em consequência, e como é óbvio, a vida moral do cristão não consiste em aniquilar as paixões, mas em orientá-las retamente, pois assim, como podem orientar o homem para o mal, também desempenham um papel decisivo para fazer o bem. Coisa que sucede quando a pessoa é capaz de orientar toda a sua vida sensitiva para Deus, pois, como ensina o catecismo, em Cristo os sentimentos humanos podem alcançar a sua consumação na caridade e na bem-aventurança divina. Pode-se ainda dizer mais, tanto a razão como a liberdade alcançam a sua plenitude se são potenciadas pelos sentimentos, coisa que facilita que o homem leve a cabo uma atividade de um modo inteligente e livre. Porque a luta ascética não é algo negativo, nem portanto odioso, mas afirmação alegre. É um desporto, uma luta, um treino. O bom desportista não luta para alcançar uma só vitória e a primeira tentativa. Prepara-se, treina durante muito tempo com confiança e serenidade. Tenta uma e outra vez, mesmo que no princípio não triunfe. Insiste tenazmente até superar o obstáculo. São José Maria Escrivá, Balaguer, no livro A Forja. Então, ascese vem de ascender, subir degraus. E a grande luta ascética é poder, com a graça, canalizar nossos sentimentos para obedecer o que Deus nos diz, trâmite a lei natural, o decálogo e a lei nova ou evangélica, o sermão da montanha. E aqui continua, contudo, a ascese cristã não se identifica com o esforço humano, por ser senhor de si mesmo. Não é um rigorismo voluntarista. A verdadeira ascese, uma vez que leva a pessoa a viver a plenitude da sua vocação, não se pode alcançar apenas com o esforço humano, requer a ajuda de Deus. Nessa tarefa, adquire uma importância decisiva, a imprescindível a oração e a recepção dos sacramentos. Então aqui não tem nada a ver com o rigorismo asceta de espiritualidades descartadas da fé cristã, né? que se separam, ou meditações, espiritualidades orientais, até ateias. Não, aqui é a vida de oração e a recepção dos sacramentos, que nos leva a vivermos a vida de Deus, como vocês estudaram na teologia espiritual. Em suma, a vida ascética, como meio para conduzir moralmente, é a colaboração ativa do homem com a graça sobrenatural de Deus, que facilita que a pessoa alcance a perfeição de que está chamada em virtude de uma nova vida recebida do batismo. A todo momento, o cristão deve estar consciente da advertência de Jesus: sem mim
não podeis fazer nada. E aqui acho que é bom a gente ler então esse texto tão lindo de João 15, né? Eu sou a videira, a verdadeira, e meu pai é o vianteiro. Os sarmentos que em mim não dão frutos, ele os arranca. Os que dão fruto os poda para que deem mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos disse. Permanecei em mim e eu em vós. Como o sarmento não pode dar fruto por si só, se não permanecer na videira, tampouco vós, se não permaneceis em mim. Eu sou a videira, vós são os sarmentos. Quem permanece em mim e eu nele, dará muito fruto, pois sem mim não podeis fazer nada. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora como o sarmento e secará. São recolhidos, lançados ao fogo e queimam. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e acontecerá para vós. Meu Pai será glorificado se derdes fruto abundante e fordes os meus discípulos. Como o Pai me amou, eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se cumprirdes meus mandamentos, permanecereis em meu amor, assim como eu cumpro os mandamentos do meu Pai e permaneço em seu amor. E eu vos disse isso para que participeis da minha alegria e vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Eu vos chameis amigos, porque vos comuniquei tudo o que ouvi do meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi e vos destinei a ir e dar fruto com um fruto que permaneça. Assim o que perderes ao Pai em meu nome, ele vos-lo concederá. Isso é o que vos mando, o que vos ameis uns aos outros. Aqui está a teologia do amor em João, a plenitude, e também a ascese nos leva a sermos amigos de Deus, viver nesse conhecimento profundo do mistério de Deus, que nos leva a sermos colaboradores de Deus, mas, sobretudo, vivemos a filiação. A amizade com Deus é um termo muito claro, muito profundo para a vida espiritual e, por isso, na ascese. Ao mesmo tempo, confiando na graça de Deus, deve experimentar a afirmação de São Paulo: tudo posso naquele que me conforta. A existência moral do cristão move-se entre o tudo que é possível com a ajuda de Deus e o nada, que representa o esforço humano em si mesmo. Tudo nada constituem os extremos que fixaram nas suas obras essas grandes testemunhas da fé, que são os místicos. Tudo é possível com a graça de Deus, mesmo com o nosso nada. Meus irmãos, então terminamos essa segunda parte o sentido da conversão do pecador, a conversão do pecador e o sentido da conversão e a luta cética. Vamos parar por aqui, porque nós precisamos então agora aproveitar esse restante de uma aula e a outra para fazer os exercícios, chama guia de estudo, que é para a vossa formação, para aprender uma vez na vida, para depois aprofundar, mas sempre tendo pontos firmes, fixos e ao mesmo tempo dinâmicos da verdade e da doutrina, né? São fixos porque nos dá uma síntese e dinâmicos porque nos permitem compreender cada vez mais
aquilo que estudamos, com fé e com dedicação. Obrigado. Paz e bem.